Fala, abençoada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais uma aula que eu preparei para vocês, tá? Essa aula aqui é a continuação de um assunto que nós iniciamos, ou seja, nessa aula a gente vai falar sobre heredograma, que é um conteúdo que está dentro da genética, certo? Quando a gente fala em heredograma, nós estamos falando da árvore familiar, que é o outro nome que você também pode dar para esse mesmo assunto. Então, você pode chamar ele de heredograma, árvore familiar ou árvore genealógica, ok? Nessa aula, nós vamos conversar sobre o que é o heredograma, para que ele serve, como que a gente monta um, tá? Por quê? Porque eu dividi esse assunto em duas partes. Uma primeira aula inaugural, que é essa, para você conhecer esse assunto. E a outra aula, nós vamos ver o quê? Quais são os tipos de herança que nós conseguimos identificar a partir de um heredograma, como que a gente resolve um heredograma. Então, vai ter exercícios. Eu dividi assim para não ficar muito extenso e você não se cansar, beleza? Então, vem aqui acompanhar comigo, ó. Quando a gente está falando em heredograma, você está montando um esquema da tua família, um desenho da sua família, uma representação gráfica sobre a sua família. Para poder fazer isso, você precisa utilizar símbolos, que a ideia do heredograma é montar o quê? Esse esquemão. Quais são esses principais símbolos? A gente tem o quê? Quadrado e círculo, ok? E cada um desses símbolos vai identificar o indivíduo da sua família. Toda vez que você olhar esse heredograma e você enxergar um quadrado, você está representando os homens da família. Quando você enxergar um círculo, é porque você está representando as mulheres da família, tá bom? É mais comum você enxergar um quadradinho ou um círculo para cada um desses indivíduos. Mas acontece que alguns heredogramas você pode enxergar o quê? Esse símbolo que é o símbolo que representa o homem, certo? Ou esse símbolo que é aquele símbolo que representa a mulher. Então, enxergou esse símbolo ou um quadrado lá no heredograma, você está demonstrando os homens. Enxergou esse símbolo ou um círculo, você está representando as mulheres. Tudo bem? Só que aí, o que acontece? No heredograma, como você está tentando estudar e identificar algum tipo de herança, estudar alguma característica daquela família, às vezes, você vai enxergar isso daqui. Ou seja, o quadrado está pintado, o círculo está pintado. É diferente quando eu só faço o contorno e deixo vazado em branco, percebe? Quando você enxerga um quadrado pintado, quando você enxerga um círculo pintado, ou mesmo a mesma coisa para esses símbolos aqui, tá? Significa o quê? Que esse homem, essa mulher, eles são afetados, eles apresentam algum gene que provoca alguma anomalia. É isso que significa, ok? Então, você enxergou isso, você está representando os indivíduos afetados da sua família, tá? Aí, também pode acontecer de você enxergar no heredograma um losango. O que significa o losango? Significa que, quando foi montado aquele heredograma, o sexo daquela pessoa não foi informado. Então, o sexo é desconhecido. Você não sabe se foi uma mulher ou se foi um homem que foi representado ali, certo? Então, o heredograma apresenta esses símbolos. Vou montar o heredograma. Então, eu vou utilizar esses símbolos aqui. Vamos lá. Quando a gente monta, você vai enxergar o quê? Uma dessas imagens lá no seu heredograma. Se você enxergar um quadrado do lado de um círculo, e entre eles uma linha conectando, significa que ali você está vendo um casal, ok? Tá? Agora, esse casal, ele pode ter tido filhos, ou seja, teve descendentes. Como que a gente representa isso? Percebe que entre o homem e a mulher, você vai ter uma linha aqui na horizontal unindo eles. Quando tem filhos, você põe um traço na vertical, tá? Então, viu isso daqui? Significa que esse casal tem descendentes. Olha os descendentes aqui. Então, percebe? Esse ponto, essa linha na vertical, é essa linha aqui. Então, eu vou pendurar os filhos que nasceram agora.
Então, eu passo uma reta e penduro as crianças que nasceram. Então, aqui, você enxergou isso? Você está enxergando que os dois são irmãos, filhos de um mesmo casal. Perfeito. E quando você monta isso daqui, você coloca por ordem de nascimento. Então, quem nasceu primeiro? Quando você coloca aqui esse primeiro indivíduo, da esquerda para a direita, está mostrando quem nasceu por ordem. Então, aqui o primeiro que nasceu foi esse menino, depois nasceu essa garota, tá bom? Esses irmãos aqui são diferentes. O que pode acontecer? Esse casal, em vez de ter tido filhos em momentos diferentes, primeiro nasceu um menino, depois nasceu uma menina, esse casal pode ter tido o quê? Gêmeos, certo? Só que tem os gêmeos que são diferentes fisicamente, tá? E tem os gêmeos que são iguais fisicamente. Então, quando são gêmeos diferentes, o que você pode ter? Um menino e uma menina, ou seja, a diferença quanto ao sexo, ok? Mas você pode ter gêmeos que são do mesmo sexo, portanto, 2 meninos ou 2 meninas, são gêmeos. Foram gerados ao mesmo tempo, isso que significa, tá? Como que a gente monta? Desse ponto aqui, aonde a gente vai pendurar os filhos do casal, você vai armar como se fosse o quê? Uma balancinha, uma balança. Então, você vai pendurar as duas crianças que foram geradas ao mesmo tempo, ok? Então, para representar os gêmeos diferentes, a gente faz dessa forma. Porque os gêmeos que são iguais, olha a diferença. Eles vão ter entre os dois indivíduos que você está representando, sejam meninas ou meninos, entre os símbolos você vai colocar um traço, tá? Esse traço aqui está demonstrando isso pra gente, que os gêmeos são iguais, tá bom? Então, você viu essa imagem, ou seja, uma balança, e aí você pendura duas crianças, ok? São gêmeos diferentes. Ou, você viu essa imagem, uma balança, onde você está pendurando as duas crianças. E entre os dois indivíduos tem um traço, você está mostrando gêmeos que são iguais, ok? Outra coisa que pode acontecer num heredograma é você enxergar o quê? Ó, um homem e uma mulher, ou seja, um casal. Mas, em vez de um traço, como é o normal, o habitual mesmo, você enxerga 2 tracinhos. O que isso significa? Aqui a gente tem um casamento consanguíneo, ou seja, o casamento que ocorre entre indivíduos que são da mesma família. Por exemplo, primos que casam entre si, o tio com a tia, essas situações, ok? Então, assim a gente está o quê? Montando o heredograma. E quando você está montando, tem um objetivo, não é à toa, tá? Montou o heredograma, o que ele identifica? O que ele está mostrando para mim? Através do heredograma, a gente consegue enxergar o grau de parentesco. Então, quem é irmão de quem é pai de quem é casado com quem, fulano é tio de ciclano, isso a gente consegue identificar. Ou seja, se é a árvore da família, você está montando um esquema, uma representação da sua família, então automaticamente você identifica o grau de parentesco entre as pessoas, ok? Mas não é só isso. Quando a gente monta um heredograma, a finalidade é estudar uma determinada característica genética. Ou seja, qual que é a chance de uma determinada característica se manifestar em algum indivíduo da família, tá bom? Então, a gente estuda isso no heredograma. E quando a gente está estudando isso, a gente consegue identificar também o tipo de herança que existe naquela família. Ou seja, se aquela família possui uma herança que é autossômica ou se aquela família possui uma herança sexual, porque tem diferença. Quando a gente fala em herança autossômica, significa o quê? Significa que homens ou mulheres da família vão apresentar aquela característica, ok? E quando a gente fala em herança sexual, a gente já está o quê? Estreitando um pouco mais. A gente está falando de uma herança que a informação, o gene responsável pela característica está no par sexual, está lá ó, no XY, ok? Na herança autossômica não, o gene ele está em qualquer um dos 22 pares de cromossomos que são comuns para homens e para mulheres, ok?
E na herança sexual, não. Esse gene está no par que define o sexo da pessoa, tá bom? Então, a gente consegue identificar isso quando a gente estuda o heredograma. Agora, eu vou montar um heredograma para vocês, para a gente poder fazer essa leitura e você enxergar como que faz essa análise, tá bom? Ó, gente, eu montei para vocês a árvore da minha família, certo? Então, aqui quem é quem, tá? Então, aqui tá os meus pais, aqui sou eu. Então, vai lá, um casal teve um descendente, ou seja, a filha, no caso eu. Aqui é a família do meu esposo, certo? Então, aqui eu tenho um casal. Dessa união geraram os filhos, os descendentes. Aqui tem meu esposo, tem eu, dessa união, desse relacionamento, eu tive o quê? Minhas filhas, ok? Então, representei aqui o meu heredograma. Perfeito. Quando a gente monta um heredograma, vamos indicar as pessoas e vamos indicar as gerações. Como faz isso? Ó, olhando nesse heredograma, tá vendo que eu coloquei algarismo romano? 1, 2, 3. E tá vendo que eu usei a numeração que a gente está acostumado a trabalhar, que é o algarismo arábico? 1, 2, 3, 4. Então, vai lá. Para indicar as gerações, você usa algarismo romano. O que seriam as gerações? Cada linha que você está vendo aqui, ok? Então, eu tenho essa linha de baixo e essa linha de baixo, tá bom? Então, 3 gerações foram representadas aqui. Para indicar as pessoas da família, os indivíduos, você não vai sair botando o nome, não vai sair colocando o nome. Não vai ter espaço se você for montar a árvore da família tudo grandona, não tem espaço. Então, usa número. Então, ó, os números arábicos indicam os indivíduos. Pegou essa? Perfeito. Então, se eu olhar na primeira geração, ó, eu tenho 4 indivíduos, tá bom? Se eu olhar na segunda geração, eu também tenho 4 indivíduos. Se eu olhar na terceira geração, eu tenho só 2 indivíduos. Percebe o seguinte, a gente sempre monta o heredograma de cima para baixo. Da esquerda para a direita, a gente faz a numeração, ok? Então, ó, da esquerda para a direita, quem que é o primeiro indivíduo? Vou indicar ele pelo número 1. É só seguir a sequência depois, ok? Quando você passa para a geração de baixo, você começa de novo pelo número 1, certo? Aí indica o primeiro indivíduo e a sequência numérica aí que você vai apresentar. Mesma coisa para todas as outras gerações. Por que eu estou falando isso? Tem uma outra maneira de você representar o heredograma, que é não mostrar a geração, não indicar a geração, tá? Então, como que ficaria isso daqui, ó? Se eu apago a indicação das gerações, eu vou alterar a sequência numérica aqui. Eu vou ter a lógica de que cada linha são as gerações, certo? Mas eu não estou indicando isso daqui. Eu vou só indicar os indivíduos presentes na minha árvore familiar, tá? Então, eu vou seguir a mesma lógica. De cima para baixo, da esquerda para a direita, eu vou numerar. Então, eu começo de cima. Da esquerda para a direita, então, esse é o primeiro indivíduo. Então, ele vai ser o 1, o 2, depois o 3, o 4. Na linha de baixo, segue a numeração. 5, 6, 7, 8. Na outra linha, 9, 10. Então, você muda a sequência numérica. Você só vai colocar o quê? Os números na ordem que eles aparecem. Porque você não está indicando as gerações. Então, quando você faz assim, não indica a geração, é fácil você olhar no heredograma e saber quem é quem. Quem que é o indivíduo 10? Você olha na árvore e você já acha a pessoa. Agora, quando você indica a geração, você precisa o quê? Ó, saber quem é esse indivíduo. Porque na minha árvore eu tenho 3 indivíduos representados pelo número 1. Só que cada indivíduo corresponde a uma determinada geração. Percebe a diferença? Então, o mais comum que os exercícios apresentam é indicar as gerações. E quando você indica a geração, você consegue saber quem que é a pessoa. Basta citar a geração que você está analisando e apontar quem é esse indivíduo, ok? Tá? Então, vamos lá. No meu heredograma, onde que está o indivíduo da segunda geração? Aqui, ó, o indivíduo 1. Então, ó, segunda geração, o indivíduo 1 está aqui. Onde que está o indivíduo 4 da primeira geração? Ó, indivíduo 4, só que da primeira geração, tá? Então, sempre quando tiver a geração, você vai ver
a indicação dessa geração para você saber quem que é o indivíduo que você está analisando. Perfeito. Agora vamos olhar a minha árvore e vamos mostrar o quê? O grau de parentesco, tá? Quem é o que de quem. Então vamos pegar uma situação aqui, ó. Pegando esse indivíduo 2 da terceira geração, o que esse indivíduo 2 da terceira geração é do indivíduo 1 da terceira geração? Elas são irmãs, certo? O que o indivíduo 2 da segunda geração é do indivíduo 4 também da segunda geração? São irmãos, certo? Estão pendurados na mesma árvore. Agora, o que o indivíduo 2 da segunda geração é do indivíduo 2 da primeira geração? Ué, se ele está casado com essa moça é filha dessa mulher, opa, então ele é genro dessa mulher, percebe? Então a gente consegue saber quem é o que aqui da família, tá bom? E aí eu coloquei aqui um exemplo de exercício para vocês, justamente para a gente enxergar a indicação da geração e o indivíduo, que é o que os exercícios mostram, tá bom? Então vamos responder a essas perguntas aqui, ó. Olhando nesse heredograma, tá? O que o indivíduo 1 da segunda geração é do indivíduo 2 da segunda geração? Então a segunda geração está aqui. O indivíduo 1 e o indivíduo 2. Eles são um casal. Percebe? Agora quando eu vou no exemplo B. O que o indivíduo 1 da terceira geração é do indivíduo 2 da terceira geração? Onde que está a terceira geração? Está aqui. Então são essas pessoas. O 1 e o 2, elas são, ó, irmãs. Ok? E o exemplo C. O que o indivíduo 2 da terceira geração é do indivíduo 4 da primeira geração? Ok? Então, ó, o indivíduo 2 está aqui, a terceira geração é essa. O indivíduo 4 está aqui, só que é da primeira geração. Então, vamos analisar. Se essa menina é filha desse homem e esse homem é filho dessa mulher, então essa garota é neta dessa mulher, ok? Então, grau de parentesco a gente consegue perceber no heredograma. Vamos pegar outros exemplos aí. Já que eu fiz essa representação aqui, ou seja, preenchi, pintei os símbolos, lembra? Quando você faz isso numa árvore é porque você está mostrando os indivíduos afetados. Quantos indivíduos, hipoteticamente, eu tenho aqui nessa árvore que apresentam uma determinada característica que eu estou estudando nessa família? 3 indivíduos, ok? Quantos indivíduos são normais? O restante que não está pintado, então são 7 indivíduos normais, tá? Os normais são os que não estiverem pintados, ok? Outro exemplo aqui, ó, que ele pode perguntar: quantos casais tem nessa árvore, representado nessa árvore? Casal é sempre quando eu tenho aqui, ó, entre um símbolo e outro, ó, eu tenho um traço, ok? Então eu tenho um casal aqui, eu tenho um casal aqui e eu tenho outro casal, ou seja, 3 casais. Quantos homens tem aqui, gente? Sai contando os quadradinhos. Quantas mulheres tem aqui, gente? Sai contando os círculos, tá? E aí você sabe quantas pessoas de cada sexo tem nessa família, nessa árvore aqui. Tranquilo? Tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo hipotético, representado pelos indivíduos que estão pintados, tá? Mas não é uma anomalia, tá bom? Nem sempre um exercício ele vai evidenciar, através, né, desse preenchimento do símbolo, evidenciar uma anomalia, ou seja, uma característica desagradável, tá bom? Um problema. Às vezes, numa árvore, você pode estar representando o quê? Eu quero estudar a chance de uma característica legal a se manifestar num descendente da minha família. Perfeito. Evidencia qual que é esse indivíduo que apresenta essa característica. Então, aqui no caso, eu representei o quê? Quais são as pessoas da família que têm olhos verdes? Então, note, eu e meu marido não temos olhos verdes. Nós tivemos uma filha com olho verde. Na família, quem que tem esse caráter? O tio e a avó. Percebe? Então, você também consegue fazer esse tipo de estudo, tá? E a partir do estudo, descobrir
qual é o tipo de herança que a família está apresentando. Mas é claro que isso fica para uma próxima aula, para não ficar muito extenso. Então, na próxima aula, que é o To Be Continued disso daqui, a gente vai estudar o quê? Os tipos de herança, como que resolvem exercícios de heredograma. Então, eu espero você na próxima aula, aqui no canal com a Tia Pri. Forte abraço, fica com Deus e até mais, gente!